verdade foi invadida. Eu venho acompanhando tanto o nosso problema enquanto produtores rurais, quanto o problema dos indígenas, que tem problema sim, são pobres, passam necessidade, não nego isso. Sofreram um processo de colonização, é verdade. Agora, não é por isso que a união, porque o Brasil hoje é a união, é uma nação. E não é por isso que hoje a nação tem que ser disseminada porque existe uma suposta dívida histórica com os povos indígenas. Não existe. A conquista territorial é inerente no mundo. Os próprios Terena que estão hoje reivindicando terras, eles, antigamente, eles escravizavam os Guarani para roubar as terras do Guarani. Então, o conflito territorial e a disputa territorial pela força não é uma coisa do homem branco e não foi trazida pelos lusitanos. É intrínseca do ser humano e existe legitimidade em um processo de colonização como foi o do Brasil, como foi o da Europa, como foi o do mundo, e hoje nós ainda assistimos no Oriente Médio, por exemplo, às guerras pela disputa territorial. Então estamos dentro de um Estado democrático de direito, constituído dentro de uma legalidade, de uma legitimidade, e esses povos indígenas não são povos, são cidadãos brasileiros, como eu, como você, como todos nós. O povo é um só, é o povo brasileiro. Então nós temos que entender que temos que olhar para eles como olhamos para os pobres nos grandes centros. São pessoas menos favorecidas que não têm o direito de rasgar a decisão judicial e de pisar na nossa Constituição. O que falta então, Luana, de efetivo para que essa situação possa se resolver? Olha, para resolver um problema, a gente tem que saber onde ele nasce. E o problema nasce no Conselho Indianista Missionário, incutindo no coletivo, no consciente coletivo, de que esses índios têm um direito que eles não têm. Esse problema nasce nos laudos fraudulentos da FUNAI, porque a FUNAI tem antropólogos assinando laudos cuja palavra é tida como verdade absoluta, antropólogos esses acusados de fabricar terras indígenas. Antropólogos esses que respondem processo crime pelo crime de incitar índios a cometerem invasão de terras. Então, o processo é fraudulento, é viciado, é ideológico. Quer resolver a questão? Primeiro, limite nos indígenas que sabem que invadir é errado e que sabem que seus direitos têm limites. Segundo, cortar as pernas da FUNAI e tirar o Conselho Indianista Missionário do nosso meio. Com tudo isso que estamos assistindo, ainda vemos a alta corte do poder público deste país falar que vai mudar o procedimento e que o CIMI vai fazer parte. O CIMI é uma instituição bandida que tem que ser banida. Se não cortarmos o mal pela raiz, pode mudar a presidência, pode mudar o procedimento, pode mudar o decreto 1775 trazendo outra normativa, não vai resolver, porque o câncer está arraigado lá na origem, que é o estudo da terra pelo antropólogo fraudulento, pelo Conselho Indianista Missionário Ideológico. Agora, Luana, a gente percebe que é uma causa que ganha muita adesão da população, da sociedade como um todo. Você enxerga um modo de driblar essa adesão popular, por mais que ela seja errada? Olha, a opinião pública está do lado do mais fraco, porque se nós analisarmos a história do dono de terra, quem foram os donos de terra na história da humanidade? Foram os opressores, foram os que instituíam os impostos, foram os senhores de engenho, os senhores de escravo. Então hoje o produtor rural, que é um homem sofrido, principalmente o pequeno e o médio produtor rural, que lavra a terra, que produz, ele traz essa carga da história. Então nós temos que, além de convencer a opinião pública, desmistificar essa carga. Por outro lado, o índio também traz uma carga histórica da vítima, do coitado, do angelical, do harmonioso com a natureza, que não é verdade. Pode ir em qualquer aldeia indígena, você vai ver o lixo que tem no chão. Eu participei de perícias agora no sul do meu estado e estive no seio das comunidades indígenas e fiquei aterrorizada com o lixo e a falta de asepsia, de higiene. É uma coisa assim, e a destruição da mata, da natureza, eles colocam fogo, eles derrubam sim a mata para fazerem suas casas. São madeiras que não perduram no tempo, então essa derrubamento de madeira é constante, porque eles têm que estar reconstruindo seus barracos todo mês.
Então cadê a harmonia com a natureza? Mesmo antigamente, o que é a agricultura de coivara? Derruba a mata, taca fogo. É o que eles faziam. Então não existe esse semblante angelical. Então o índio carrega essa carga histórica de que ele é de todo bom, o produtor rural carrega essa carga histórica de que ele é de todo mal. O que nós temos? Um discurso maniqueísta. É contra esse discurso maniqueísta que nós lutamos, trazendo o indígena, a visão romântica do indígena, mais próxima da realidade. Para que os produtores possam se unir, e se você acredita que realmente essa é a única maneira de combater essa visão maniqueísta, como você disse há pouco. A primeira coisa, não se fala em povos indígenas. O povo é um só, é o povo brasileiro. O índio é um cidadão brasileiro, como eu sou uma cidadã brasileira. Segundo ponto, não se fala em território indígena. O território é um só, é o território da nação. Terceiro ponto, não se fala em propriedades em terras indígenas. Se fala, sim, em propriedades legais e legítimas sobre as quais querem criar terras indígenas. Partindo dessas três premissas, eu tenho certeza que nós vamos conseguir harmonizar e esclarecer esse conflito.